Divaldo, que mensagem você daria àqueles que se chocam com a miséria social, aqueles que têm vontade de ajudar, mas não sabem como agir diante de um quadro tão perverso de nossos dias e de nossas cidades? Eu diria que cada um faça a sua parte. Diria a você, caro amigo telespectador, enquanto os bombeiros não venham apagar o incêndio, jogue o seu balde d'água. Faça a sua parte. Se cada um de nós contribuir, parcela mínima que seja, para atenuar as dificuldades gerais e diminuir as injustiças sociais, não cruzemos as mãos. O mundo depende de nós e a paz começa em nós. Divaldo, muitas pessoas perdem seus bens materiais em terremotos, em furacões, em várias catástrofes naturais. Essa é uma lei de causa e efeito. Como pensar essas situações? Nada nos pertence na terra. No mundo transitório somos mordomos. A morte arrebata-nos e deixamos tudo. Aliás, eu vi uma história muito curiosa de uma dama americana muito rica, que ao desencarnar deixou a sua fortuna de 200 milhões de dólares para os seus cães e gatos, com uma condição de erguer-se para ela um mausoléu e sepultá-la no seu carro, que era um Rolls Royce folheado a ouro. Naturalmente, tudo isso foi atendido, mas colocaram no carro do mausoléu e dali por diante ela teve que ir a pé mesmo, porque não existem privilégios. Daí, tudo quanto possamos considerar é transitório. Nesses casos, a lei de destruição a que me referi em um outro programa, numa semana anterior, está íncita no Livro dos Espíritos. Nós perdemos coisas e valorizamos a vida. O que você tem a dizer aos amigos telespectadores que nesse momento passam por dificuldades financeiras sérias, graves? Que não desanimem. A vida muda-se a cada instante. Pense no bem. Mesmo diante da situação econômica que se apresenta no mundo algo devastadora, recorde-se de que o essencial não faltará. Aqueles portadores das grandes fortunas temem e tremem, mas nós, que estamos com algumas dificuldades e aqueles que têm grandes carências, lembrem-se de Deus. Como disse Jesus com propriedade, os pássaros não semeiam nem colhem, mas o Pai não esqueceu de dar-lhes sementes. Sede como os lírios do campo, na sua alvura, que nem Salomão conseguiu vestir-se com trajes tão alvinetentes. E que tenha paz, meu caro amigo. E o que a pessoa pode também, Divaldo, além desse bom ânimo, que é o que você está trazendo, que postura no dia a dia, de que maneira ela pode se preparar no meio dessa dificuldade financeira, Divaldo? Não deixando de tentar. Há um fenômeno psicológico que nos leva ao desânimo com facilidade. Mande os seus currículos, visite empresas, vá pessoalmente, gaste o sapato, gaste o pé, mas vá, não delegue, não espere que caia o saco da fortuna na sua porta. Não acredite que é arrogativa a Deus, ele vai solucionar mandando-lhe algo de presente. É do Espírito Emmanuel esta linda contribuição de mensagem pelo querido Chico Xavier. Fala a criatura ao Criador pela oração. Responde o Criador à criatura através da inspiração. E ajuda o Criador à criatura através de outra criatura. Busque, bata, peça e se lhe dará. Isso é muito importante porque, às vezes, diante da dificuldade financeira, a pessoa faz exatamente o contrário. Ela se fecha, fica em casa. E você está dando assim, uma orientação tão bonita, quer dizer, dê o primeiro passo, saia. Exatamente. Não é? Busque. Demonstre também a sua garra. Isso. E não cesse de tentar. Há uma história muito interessante de espírito, que um espírito comunicou-se numa reunião e falou ao filho, era uma senhora judia, e disse ao filho: olha, quero dizer que o bilhete de sorte amanhã é tal, mas peço que ninguém se aventure, porque eu quero dar este presente ao meu filho. Todos ficaram jubilosos, o rapaz estava com dificuldade. Na semana seguinte ele disse: mamãe, não ganhei nada. Meu filho... Ela pensou e disse-lhe outra vez: o bilhete da sorte de amanhã é o número Y. E na terceira reunião ele disse: mamãe, não consegui. Disse: meu filho, pelo menos compre o bilhete. Né? Faça a sua parte.
ela estava dando a dela. Então nós temos que lutar, porque os bons espíritos nos ajudam, conforme a velha tradição. Ajuda-te que o céu te ajudará. E é interessante que isso já é comprovado, que as pessoas que se recolocam, né, no trabalho, a maioria, me parece que são 80%, essa recolocação é justamente porque ela conhece alguém que sabe daquele cargo, daquela função. Então, essas indicações, e realmente se a pessoa ficar em casa esperando que lhe bata a porta, aquele trabalho, não tem como. Então, a sua orientação é levante e anda. Levanta-te e anda, e não tornes a pecar. Divaldo, a igualdade absoluta das riquezas é possível? Ela existiu alguma vez, Divaldo? Não. Seria, indubitavelmente, uma ambição impossível. Por mais que elas fossem iguais, as criaturas seriam diferentes. Esta é uma utopia que Schopenhauer escreveu com muita beleza, né? Num país em que os perus já chegassem assados, se tudo chegasse pronto, vinha o tédio. Então, a igualdade, neste sentido absoluto, não existe, por causa da variedade de indivíduos. Uns seriam mais estróinas, outros econômicos, e logo depois já haveria as diferenças econômicas entre eles. Aliás, isso me tocou muito quando eu li o Livro dos Espíritos, já pela primeira vez, há alguns anos, muitos atrás, onde essa pergunta é feita no Livro dos Espíritos, não é? E se fosse feita essa igualdade, os Espíritos respondem prontamente, em poucos dias, semanas ou meses, pela diferença de consciência, de nível de consciência dentro do planeta, cada um já faria da sua maneira, tão diferente uns dos outros, que a desigualdade permaneceria. Exatamente. Divaldo, mesmo sabendo que essa igualdade não é possível, devido às diferenças que você já disse, não podemos esperar que a humanidade do futuro, a humanidade mais iluminada pelos ensinamentos de Jesus, venha experimentar essa igualdade? Poderemos aguardar uma igualdade moral, com os vários níveis de consciência da escala psicológica, porque teremos na Terra, indubitavelmente, espíritos menos evoluídos. Então haverá uma certa igualdade numa faixa ampla, em que todos nos sintamos bem, porque a Terra, enquanto não atinge um alto nível de planeta superior, a dor estará presente. Então é inevitável que haja espíritos em prova, espíritos em redenção e espíritos que estejam concluindo as suas experiências. Porém, o amor dará um sentido de fraternidade, em que não haverá carência, não haverá excesso e haverá justiça para todos. Divaldo, e agora as suas considerações finais sobre esse tema, desigualdade? As desigualdades são de natureza moral. Graças às diferenças que existem entre nós, criaturas, aos nossos preconceitos, aos nossos atavismos, resultam essas desigualdades perturbadoras. Mas se cada qual cumprir com o seu dever, por menor que seja, irá atingindo o seu patamar de harmonia íntima. Porque mesmo no estado de igualdade econômica, de igualdade social, se o indivíduo é insatisfeito consigo próprio, ele deserta. Quantos milionários sucumbem pelo suicídio? Quantos indivíduos ricos alucinam-se pelas drogas? O importante, portanto, é o autodescobrimento, a viagem para dentro, a conquista da autoconsciência. Então, adquirindo esses valores, conhecendo-se a si mesmo, como diz o ditado popular, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Divaldo, muito obrigada pela sua presença. E você? Obrigada pela sua companhia. O programa Transição chega ao fim. Hoje, nós falamos sobre as desigualdades sociais. Você ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma sugestão ou alguma pergunta? Envie um e-mail, pois na próxima edição temos muito mais para você. Até lá!